Graças, pais, amados irmãos, estamos aqui para a nossa segunda aula do módulo Teologia Própria. Nós falamos na aula passada a respeito da transcendência de Deus, atributos incomunicáveis, e nessa aula nós vamos estar focando nos atributos comunicáveis de Deus. Abra comigo lá em Gênesis capítulo 1, verso 26, vai dizer assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. Domine ele sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais grandes de toda a terra e sobre todos os pequenos animais que se movem rente ao chão. O que isso quer dizer? Talvez seja uma dúvida que você tem no teu coração. Quando Deus declara, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, né? A obra trino, Deus trino ali, agindo na criação, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, para que a humanidade fosse criada. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Isso não tem a ver com o aspecto físico, tá? Mas isso tem a ver com esses atributos, a imanência de Deus, esses atributos comunicáveis de Deus, que Deus soprou na humanidade e agora a humanidade possui parte de Deus dentro de si. Por isso que há um grande vazio na humanidade, uma falta de Deus, um anseio por Deus, porque nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Há de Deus dentro de nós, dentro de toda a humanidade. E isso é o que nós também declaramos e chamamos de graça comum. Isso só é presente na vida de cristãos, ou isso só é presente na vida de algum tipo de religião, ou algum pertencimento de algum segmento institucional? De forma alguma, tá? Toda a humanidade, Adão, quando Deus foi criar Adão ali, Deus soprou nele o teu espírito, e assim os atributos comunicáveis de Deus, a imanência de Deus em partes, tá? Deus compartilhou com a humanidade. Por que é bom que a gente entenda sobre que esses atributos foram compartilhados em partes? Porque às vezes nós podemos achar que porque nós possuímos parte desse atributo, nós somos semelhantes a Deus. Não, de forma alguma. O que Deus compartilhou conosco é 0,0000000 e por aí vai 0,1, né, do que a gente possui de fato desses atributos de Deus comunicáveis que ele comunicou com a raça humana, por exemplo, o amor e por aí vai. A gente vai entrar nesses quais são esses tipos de atributos aqui, tá? Isso mostra para nós de forma bem clara esses atributos comunicáveis que Deus ele está ativo na criação, né? Deus ele não está à parte da criação. Nós não entendemos como uma presciência, tá? Embora Deus já conheça de antemão todas as coisas, mas nós cremos na providência, que Deus está agindo na criação através dos atributos comunicáveis para que tudo ocorra e aconteça de acordo com o propósito que Ele mesmo estabeleceu. Da forma que ele estabeleceu, do jeito que ele estabeleceu, da maneira que ele estabeleceu, tá? Então esses são os atributos comunicáveis de Deus, a forma de Deus comunicar com a gente parte do seu ser, parte daquilo que ele é. Por isso a Bíblia declara que somos a imagem e semelhança de Deus, diferentemente dos animais, diferentemente dos anjos e por aí vai, tá? Dentro desses atributos comunicáveis, a gente pode dividir ele em duas partes, tá bom? Que são os atributos intelectuais e os atributos morais. Os atributos intelectuais está ligado com a onisciência em parte, tá? Por isso que a onisciência ele não entrou nos atributos incomunicáveis, tá? A gente está usando ele aqui nos atributos comunicáveis. Em parte, Deus compartilhou conosco. O que é isso, a onisciência? A capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de tomar decisões, a capacidade de escolher, a capacidade de imaginar, a capacidade de sonhar. Isso tudo faz parte da onisciência que Deus compartilhou conosco, e nós só podemos pensar, raciocinar por causa disso. E aqui é muito fantástico nessa questão, porque às vezes nós queremos viver milagres
e queremos viver eles de forma espiritualizada, né? Vamos colocar assim. O que isso quer dizer? O que eu quero dizer aqui para vocês? Às vezes você está sofrendo com uma depressão, ok? E você quer que Deus cure a sua depressão. Amém. E Deus vai curar. Só que Deus utiliza esses atributos, essa forma, esse jeito, para que essa cura possa vir. Lógico que existem umas que são, de fato, na hora. Olha, esse tá cego e agora vê. Deus pode fazer isso. Olha, esse está com câncer, agora o câncer foi retirado dele. Glória a Deus, aleluia. Olha, o indivíduo não andava, agora ele está andando. Veio no culto, oramos e ele está andando. Eu creio nisso, mas o que a gente precisa entender é que Deus, ele age por meios naturais para cumprir o seu propósito. E ele age de que forma? Com esses atributos comunicáveis. Com isso que ele compartilhou com a humanidade, compartilhou conosco. Ou seja, tem pessoas que às vezes estão orando e pedindo para Deus trazer uma cura de algo. Ora, e parece que nada acontece. Aí de repente essa pessoa vai passar por uma operação, uma cirurgia. E quando chega naquela cirurgia ali, os médicos, tudo, retira ali um tumor, o algo que precisa ali. E alguns saem dali falando o seguinte: olha, Deus não me curou, foi a ciência. Aonde está a mão de Deus? Porque eu orei, e Deus não trouxe a cura. Eu orei, Deus não manifestou o milagre. Meu irmão, não. Aonde está Deus? Deus começa no saber, no intelecto. Afinal, quem que deu sabedoria aos médicos? Quem que deu sabedoria à humanidade? Quem que deu capacidade aos médicos para que eles pudessem ir lá e operar de forma certa? Sempre quando alguém chega perto de mim falando assim: pastor, eu estou com uma enfermidade, eu vou ao médico e preciso operar, e aí ora pela minha vida, eu oro, lógico, Senhor, se for da tua vontade, que o Senhor possa estabelecer a cura aqui agora, que o Senhor possa mesmo operar o teu milagre. Nós cremos nisso, Senhor, e cremos que o Senhor pode fazer dessa maneira e desse jeito. Mas também, Pai, oramos para que o Senhor possa colocar os melhores médicos, que o Senhor possa colocar os melhores enfermeiros, que o Senhor possa colocar pessoas, né, grupos de apoio ao redor dessa pessoa, para que em nome do Senhor Jesus eles estejam iluminados ali pelo Teu Espírito, naquele momento, naquela hora, através da Tua graça comum, né, através desses atributos que o Senhor compartilhou, para que em nome do Senhor Jesus tudo venha ocorrer da forma certa, da forma correta, e essa pessoa possa sair de lá restaurada de fato e curada pela tua graça e pelo teu poder. Deus é glorificado nisso, meu irmão. É Deus que usa, é Deus que manifesta, é Deus que faz, é os atributos de Deus, é Deus agindo na criação por meio desses atributos. Deus está na filosofia, Deus está na psicologia, Deus está na medicina, Deus está nas ciências, Deus está em todos os lugares, tá? Somente um ser ignorante vai achar que todo esse intelecto parte dele mesmo. Somente alguém ignorante vai achar que o que sabe é por si só, né? Eu gosto do livro poético, né, de Jó, que Jó, ele vai dizer que ele vai questionando, gente de dúvida, gente de pensamento, gente de ideias ali com seus amigos, e Deus chama Jó e fala assim: Jó, vem cá, vamos conversar um pouquinho, né? E Deus começa a perguntar para Jó: aonde você estava quando eu criei todas as coisas? Aonde você estava, Jó, quando eu criei os animais? Aonde você estava, Jó, quando eu vi separação? Aí Jó vai falar: olha, antes eu te conhecia de ouvir falar, hoje meus olhos podem te ver. Porque Deus está em tudo. Quando nós olhamos e vemos isso, esse agir, essa maneira que Deus age, cara, é fantástico. Quem deu capacidade ao homem, ao ser humano, para criar um remédio para curar dor de cabeça? Deus.
Então Deus é glorificado quando você toma uma novalgina e a dor de cabeça vai embora, meu irmão. A gente tem que glorificar a Deus. Deus, obrigado, tá? Porque o Senhor deu sabedoria a alguém, a um homem, para que pudesse criar esse remédio e através desse remédio eu pudesse ser curado. Muito obrigado, Deus, porque isso tudo é obra das tuas mãos. Deus é glorificado nisso também. Antigamente a gente achava, né? Muitos ainda hoje acham que Deus está à parte da ciência, ciência está de um lado e Deus está do outro, a espiritualidade de um lado e ciência de outro. Meu irmão, eu creio muito que existe a esfera maior, que é Deus, tudo parte de Deus e existem as esferas inferiores, ciências, dentro das ciências, psicologia, medicina, filosofia, entre outros saberes estabelecidos por Deus, que começa em Deus, parte de Deus. E muitos homens, por causa do seu pecado original, não conseguem ter esse entendimento. Acho que esse conhecimento, esse saber é por si só, partiu de si só, de repente nasceu sabendo e conhecendo e não é dessa forma, desse jeito. Então, parte desses atributos intelectuais que Deus colocou em nós foi a onisciência, né? A capacidade de pensar, a capacidade de raciocinar, a capacidade de aprender mediante a tudo aquilo que Deus criou. Outra, aí a gente tem Salmo 139, João 21, verso 17, Colossenses 2, capítulo 2, verso 3 e 1 João, capítulo 3, verso 20, tá? Outra atributo intelectual que Deus compartilhou conosco foi a sabedoria. A sabedoria parte de Deus, né? A gente vê ali na vida de Salomão que Deus deu sabedoria para Salomão para que Salomão pudesse decidir entre aquelas duas mulheres que estavam brigando pelo filho. E então Salomão, né, se você conhece a história, tem uma matou o filho da outra e pegou o filho e, né, o filho apareceu morto e pegou o filho da outra e falou que esse era o meu filho. E foram até Salomão porque elas estavam discutindo: não, filho é meu, filho é meu, filho é meu. E Deus deu sabedoria para Salomão naquele momento falar assim: olha, vamos cortar a criança no meio. E a mãe verdadeira apareceu, que falou assim: não, não vai cortar meu filho no meio, não, pode dar para ela, porque eu prefiro ele vivo do que ele morto. Então Salomão, olha, opa, você é a verdadeira mãe, você de fato é sua. Sabedoria, né? Nem todo mundo que é inteligente é sábio, né? Nem todo mundo inteligente é sábio. É uma frase que eu gosto bastante, né? Que fala que inteligência é saber que tomate é fruta, né? Mas sabedoria é não colocar ele numa salada de fruta. Então, tem uma diferença muito grande entre ser inteligente e ser sábio. E essa sabedoria parte de Deus. Nós devemos, Senhor, cada dia mais aprimoria essa sabedoria, essa tomada de decisões. É quando nós vamos tomar uma decisão, a gente ora a Deus: Senhor, qual decisão tomar? Para onde ir? Senhor, abre o meu entendimento, mostra onde o Senhor quer que eu vá, qual que é o melhor caminho, qual que é a melhor direção que o Senhor tem para a minha vida. Isso também parte da parte de Deus. Então, dentro desses atributos intelectuais, né, dos atributos comunicáveis que Deus compartilhou com a humanidade, tá os atributos intelectuais, que é onisciência e sabedoria, tá? Tudo isso em parte, né? Como eu tô enfatizando isso, por quê? Então tem capacidade de pensar, então eu penso como Deus. De forma alguma, meu irmão. Nossa mente é limitada para entender os planos e as ações de Deus. Deus é infinitamente mais sábio, inteligente, intelectual do que qualquer raça humana. Que é um ser humano para discutir com Deus, né? Eu, criatura, querer discutir com o Criador seus planos, seus propósitos. Então não tem jeito, não tem como, né? Não tem maneira alguma disso acontecer. Então é onde Deus estabelece o teu plano, o teu propósito ali, tá? Em partes nesses atributos intelectuais. E também possuímos os atributos morais que Deus compartilhou também com a raça humana. Quais são os atributos morais que Deus compartilhou? Que está tudo ligado à moralidade. Por exemplo, bondade. Como eu disse, isso também nós chamamos de graça comum. Por quê? Porque Deus não compartilhou apenas com cristãos, com aqueles que aceitam Jesus. Não, tá? Não.
Desde o nascimento, Deus ali, a raça humana, ele já possui esses atributos dentro de si, tá? A bondade é algo dado da parte de Deus que Deus entregou para a humanidade, bem de Deus. Não é nada de bom em nós, né? A não ser o atributo de Deus, aquilo que Deus compartilhou conosco é a bondade de Deus que está em toda a humanidade, porque caso contrário, mesmo a humanidade estava destruída, um já tinha matado o outro, já tinha acabado, né, com tudo. Então, quando falamos que o universo, tudo é sustentado pelas mãos do Senhor, porque se Deus recolher as mãos dele, por si só a humanidade mata a humanidade, se Deus tirar esses atributos dentro de nós, então em partes nós possuímos a bondade de Deus, né, dentro de nós. Outro ponto é a fidelidade. A fidelidade também é um atributo que parte da parte do Senhor, que Deus compartilhou com a humanidade, compartilhou conosco, e nós só conseguimos ser fiéis por causa desse atributo de Deus na nossa vida. Talvez você pode olhar um vizinho que nunca foi na igreja, mas ele permanece sempre fiel ali à sua esposa, fiel ao casamento, fiel aos seus compromissos, né? Às vezes a gente olha alguma pessoa, algum vizinho, algum parente e fala, nossa, mas ele é tão bom, não é possível que não vai para o céu, né? Como se alguns definem isso achando que a salvação é por obras, mas a gente olha e fala, mas aquela pessoa é tão boazinha, por que ela é tão boazinha? Atributo de Deus, Deus compartilhou com a humanidade, aonde uns eles desenvolvem melhor alguns atributos do que os outros, mas isso tudo parte da parte de Deus e da graça comum. Então, eu vou ser salvo porque eu sou bonzinho, eu vou ser salvo por causa da minha fidelidade? Não, você é salvo mediante a graça de Deus, um favor imerecido da parte de Deus, que Deus entregou para nós, através da regeneração, fomos regenerados e conseguimos responder com fé ao chamado do Evangelho. Porque graça contrária não há salvação, as obras não salvam ninguém. Então não é porque eu sou bonzinho, porque a vontade que eu possuo, ela já parte de Deus. A fidelidade que eu possuo, ela já parte de Deus. Outro atributo, o amor, né? O amor, ele parte de Deus também. É um atributo que Deus compartilhou com a humanidade, para que nós possamos viver em amor, em comunhão. Isso tudo vem da parte de Deus. Por isso que o ser humano ama. Ele não precisa ser cristão para amar uma esposa amar o marido, ou o marido amar a esposa, pais amarem filhos, filhos amarem pais. Não precisa, isso não tem nada a ver em você ser cristão ou não. Isso tem a ver com os atributos que Deus compartilhou conosco, esses atributos comunicáveis. Outro atributo que Deus compartilhou conosco, em parte, a santidade. Se não fosse a santidade de Deus em partes compartilhado com a humanidade, meu irmão, imagina como nós estaríamos. Imagine se com todos esses atributos aqui compartilhados conosco, a justiça, amor, bondade, santidade, se Deus compartilhou através da sua graça, né, com a humanidade, imagine se não tivesse. Se com isso a gente já está tendo guerras, imagine se não tivesse. Se com isso a gente já vê pai matando filho, filho matando pai, marido matando esposa, esposa matando marido, se a gente já vê isso hoje, mesmo com esses atributos de Deus compartilhados com a humanidade, imagina se não tivesse. A humanidade por si só já tinha destruído. Por isso que Deus é um Deus de providência, né? Não é um Deus que está à parte da criação, pelo contrário, Ele está ativo na criação, movimentando a criação para que tudo aconteça de acordo com o teu propósito. E no tempo devido dele buscar a igreja, de encontrarmos com o Senhor, e então Deus vai vir, uma nova terra glorificada, e nós receberemos também esse corpo glorificado para que nós possamos habitar sobre essa terra. E o outro que eu quero falar a respeito de justiça, né? É um atributo também que Deus compartilhou com a humanidade, que é justiça, ser justo, né? Todos nós entendemos o que é justiça, todos nós entendemos a respeito disso, porque se esse atributo não fosse compartilhado conosco, misericórdia.
né? Hoje a gente já vê o nosso cenário político, a gente já vê como que as coisas estão andando, as coisas como estão acontecendo. Imagina se não tivesse. Como que seria? A maneira que seria a humanidade? Misericórdia, não gosto nem de pensar em viver num mundo sem a presença de Deus, sem os atributos dele manifestos, né? E quando nós somos regenerados em Cristo Jesus, todos esses atributos, o que acontece? Eles são potencializados por Deus na nossa vida, através do fruto do Espírito, mansidão, domínio próprio, amor, né? Tudo está ligado. Então, quando nós somos regenerados em Cristo Jesus, esses atributos eles começam a ficar mais latentes em nossa vida, né? Em nosso ser, na humanidade. Então, todos esses atributos são atributos comunicáveis, que Deus comunicou conosco, né? Chamamos de imanência, aonde Deus, pela tua graça, misericórdia, compartilhou, que nós chamamos também, em algumas linhas teológicas, de graça comum, a graça de Deus com toda a humanidade, aonde cada ser humano, seja cristão ou não, seja homem ou mulher, adulto ou criança, possui dentro do seu ser em suas características, tá? Que Deus abençoe você e até a próxima aula, se Deus quiser.